quem topou bater um papo aqui comigo hoje. Eu tô com a Andrea Del Fuego, autora de A Pediatra, esse livro de super sucesso, publicado em 2021 pela Companhia das Letras. A Andrea, além de tudo, já publicou 9 livros, dentre eles Os Malaquias, que é um romance que ganhou aí o prêmio Saramago, e agora, com A Pediatra, em 2021, ela tá fazendo um super sucesso aí com o público. Vamos conversar e entender mais dessa autora? Mas antes, não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário e bora falar de livro. Andréia, muito obrigada por ter topado bater o papo aqui comigo hoje. É uma honra ter você aqui no canal conversando com a gente. E eu já queria que você começasse contando como que é a sua história com as narrativas, né? Não só com a leitura, mas por que você gosta tanto de contar histórias? Muito obrigada pelo convite. É um prazer conversar com você sobre, enfim, literatura, sobre linguagem. O que mais me atrai na narrativa é a possibilidade de invenção, de inventar, de criar, de tirar de algum lugar que a gente nunca sabe exatamente definir onde, né? Mais do que isso, ainda escrever não é muito saber o que está fazendo, né? É sentir mesmo o poder criativo ali enquanto ato, assim, durante a escrita. E você escreve desde sempre? Como é que é essa tua história com a escrita? Eu escrevo desde pouco depois de alfabetizada, que eu peguei gosto mesmo. Eu não sou filha de leitores, né? Não fui a criança Monteiro Lobato, então a minha iniciação com a leitura foi em escola pública, com professores. Havia uma paixão e havia uma seriedade, sabe? No mesmo discurso, é muito interessante. E eu me vejo assim, sabe, tatuada com esses dois sinais, assim. Eu sou bastante apaixonada e sou bastante séria, no sentido de ser bem persistente, disciplinada. Fico com raiva, mas vou lá e faço. Eu sempre tive isso mesmo, não sabendo que ia ser publicada, assim. Era uma coisa muito muito levada a sério, assim, no meu cotidiano. Comecei a publicar há quase 20 anos. E era mato. Comecei a publicar assim, antes de publicar, imagina, era quem sabe um dia esse livro de contos possa ser publicado, não era uma certeza, e era muito difícil publicar. E Antes dos blogs ainda, sabe? Porque os blogs, eles vieram depois com essa ferramenta publicar, assim, eu lembro de clicar pela primeira vez, assim, publicar, assim, eu tinha acabado de fazer o texto, um mini conto, uma página, assim, publicar. E foi incrível, porque foi uma mídia que me ajudou a ser sintética, porque eu adorava percorrer os blogs. Numa época em que você entrava num provedor de blogs, por exemplo, e você ia ao Léo descobrindo blogs, ia descobrindo pessoas que estavam também descobrindo. E eu gostava de blogs em que as narrativas eram curtas, eu gostava de ler essas coisas curtas, e pensei, vou também fazer isso, assim, pensando numa coisa rápida, e inventei uma mini novela chamada Nó. Descobri um artista na rede, um pintor contemporâneo nova-iorquino, tentar lembrar o nome dele aqui, que eu me esqueci agora, mas... E aí era muito narrativas, assim, as ilustrações dele urbanas, uma coisa misturando animais com uma cena urbana, eu falei, uou! E aí, a partir delas, eu ia escrevendo os capítulos, né? Mini capítulos. E quando vi, assim, havia leitores, havia um leitor, dois, três, quatro, começaram a aparecer, e aí era o fim da solidão. A solidão do texto, né? Que daí Sim. o texto começa a conversar, começa a circular. E a partir desses exercícios do blog, eu fiz 2 livros de contos depois. Eu já havia publicado um livro de contos, depois 2 livros de contos, um chamado Nego Tudo, que são livros tem contos pequenos e mini contos. Mini contos sempre com prosa poética e tal. E depois eu escrevi um livro chamado Engano Seu, só de mini contos, assumidamente mini contos, que saiu desses exercícios dos blogs e tal. Os primórdios da internet. Primórdios da internet. Mas tudo isso sempre como escrita, sempre como exercício, sabe? E como que você falou que, bom, você publica há muitos anos, né? E acho que você viu uma diferença grande desse mercado. Como é que era publicar antes e como é que foi publicar a Pediatra, que já saiu nesse boom da internet, né? Tem diferença para você? Sei lá, a diferença entre Terra e Marte.
Outro planeta, outro planeta, outro planeta, outra civilização. Desde agora, as facilidades para publicação, que você pode se autopublicar, fazer financiamentos coletivos. Eu não estou dizendo que tudo isso é fácil, que nada é, sabe? Mas essas possibilidades, elas eram muito remotas, para não dizer inexistentes, porque a capilaridade da circulação da opinião dos leitores, que não são acadêmicos, são leitores. É uma coisa que explodiu. A gente fala assim de uma explosão de escrita, né? Muitas mulheres escrevendo, novos autores surgindo. Mas junto com isso tem novas livrarias de rua abrindo, ao menos aqui em São Paulo. Acho que os livros contemporâneos estão circulando, de literatura de autores contemporâneos estão circulando de uma forma, não sei se inédita, que me parece que nos anos 70 houve essa circulação de literatura contemporânea, mas sei lá, nos 20 anos que eu publico, eu não via isso. Desde quando eu comecei, né, em 2000 e pouco, não era assim. E me conta então dessa questão da interação da pediatra especificamente com os leitores, assim, o que que você gosta dessa troca, o que que te trouxe sobre a sua própria escrita, né, sobre o seu pensar em escrever, assim, essa troca? Uma troca bastante intensa, que eu acho que ela não aconteceria, é certeza que ela não aconteceria se o livro tivesse sido publicado há 10, 15 anos, né, agora pelas redes, né, então eu me surpreendo todos os dias com alguma resenha de leitores e leitoras, né, no Instagram, por exemplo, comentários em outras redes sociais também. Os livros também, né, tem as redes, né, na própria Amazon, né, que tem ali os leitores publicam suas opiniões, as resenhas, né, Scoob, no Bookreads, assim, tem vários, assim, sites também, né, de troca dessas leituras, uma comunidade, né, muito sólida de leitores, né. Então a primeira coisa foi isso, assim, perceber o quanto a vida do leitor também é uma vida, uma leitura quase pública, né. A leitura já foi mais privada, né, em certo sentido, né. E quando ela se tornou assim publicável, né, uma leitura publicável no seu perfil, na sua página, há uma difusão imensa nisso, porque são mares e mares e mares de livros a serem lidos, né? Quando você segue alguém que é um amigo, uma amiga, alguém que você, enfim, confia na opinião, a política funciona assim também, né? Não sei se é, infelizmente, talvez. Zap, né? A Deep Web também funciona assim, que você confia mais no zap do seu tio do que na ciência. Agora, em relação aos livros, eu acho que isso acontece também. E acaba, para usar o termo da pandemia também, da própria velocidade das redes, né, viraliza, né? Segue, né? Esse boca a boca, ele segue uma lógica quase exponencial. E eu acho muito engraçado que a capa da pediatra, né, ela tem a foto da Cecília, que é a nossa protagonista, e eu acho que nas redes a gente vê muitas pessoas imitando, né, colocando a capa e colocando o rosto como se elas fossem a personagem. E é engraçado porque é uma vilã, né, assim, vai nos termos, se a gente fosse pegar o bonzinho e o mal, a Cecília é uma vilã. E eu queria que você contasse um pouco como é que foi escrever essa personagem, que é, para mim, maravilhosa, e ver essa identificação das pessoas com uma personagem que é polêmica, né? Foi uma delícia absoluta escrever essa doida. Ela não é baseada em ninguém que eu conheça, então foi uma experiência, um exercício de escrita delicioso, que eu brinco que foi uma libido literária. Adorei. Uma libido literária, porque eu estou ainda no processo de um livro que arrasta-se aí há 5 anos, tentando encontrar a voz, tentando encontrar, sabe assim, tá pronto, há muito tempo ele tá pronto, no sentido de começo, meio e fim, porque a trama eu devo manter, mas é o tom mesmo do livro, que eu fiz já várias versões e tal, mas há um tempo, desde que li Canção de Niná, da Lelis Limani, que ganhou o Goncourt com essa obra, a escritora franco-marroquina, eu me senti muito convocada para escrever sobre uma mulher e na primeira voz de uma mulher, mas não que isso seja uma agenda,
sabe? Agora eu preciso falar dela, assim, é uma convocação de linguagem mesmo, me pareceu que esse tema, a maternidade, a mulher e tal, talvez ela me desse alguma voz, essa assim, uma voz mais nervosa, uma voz contraditória, até que me veio a ideia de uma pediatra que não gosta de criança. E aí, para mim, isso foi um insight, porque uma pediatra que não gosta de criança, você só colocar a bola em campo, porque é só colocar aquela mulher. Ela é uma pediatra, não vai deixar de ser pediatra, ela vai continuar sendo pediatra, só que ela não gosta de criança. Era só colocar ela no consultório. A primeira ideia que me surgiu foi: vai ser um livro que em cada capítulo é uma mãe. Cada capítulo seria uma consulta. Seria uma consulta. Então, entra a Mariana com seu filho Antônio, depois entra o pai solteiro. Sabe, serão sessões, consultas com ela. Mas, deliciosamente, aquilo foi saindo da ideia inicial, e eu fui gostando bastante, porque daí ela foi, logo nas primeiras páginas, ela já tinha ali um marido que entra em depressão, e ela morre de preguiça, de cuidar, ela não quer ser enfermeira de ninguém, ela é super classista, né? A mãe, por exemplo, que é enfermeira, ela não leva a sério, ela não, né? O poder está sempre com o pai, que é médico probo, que ela reconhece como médico de verdade, não médico como ela. E depois, enfim, arruma um amante. Adorei aquele amante casado, aquela coisa. Com a mulher grávida, né? Que é melhor ainda. Com a mulher grávida, lá na 5ª página, ela já tem aquela cena que ela participa do parto da mulher do amante, ela inclusive vai suturar o períneo dessa senhora. Quer dizer, aí eu falei, que delícia isso aqui, porque muito disfuncional, sabe? Indo para uma loucura. Ao mesmo tempo eu queria dar um contorno para essa loucura, eu não queria que ela fosse uma assassina, serial killer. Sim. Que ela estivesse socialmente aceita, camuflada, no sentido de que ela tem uma imunidade, uma médica, de classe média alta, independência financeira, independência sexual, independência moral, no sentido de foda-se, mas sem quebrar o pacto social, né? Ela não quebra o pacto social, né? Ela não quebra nenhuma linha ali. Então, ela sequer denuncia o Jaime, que é o pediatra que ela persegue covardemente, mas através da doula, porque ele entra com uma grande concorrência, um médico do parto natural, um lado do parto, inclusive, que eu, na minha vida pessoal, é o meu lado, né? Eu sou uma mãe prana, para quem lê o livro, eu tive minha doula, meu Jaime, tudo. Fez a yoga. Fiz a minha yoga, sou deste lado da força, sabe? Sim. E aí escrever uma mulher que é exatamente contra isso, então foi muito desafiador tudo, e sempre muito uma descoberta, ela ficando disfuncional e tentando dar um contorno, uma delícia de escrever. Fazia tempo que eu não sentia tanto prazer mesmo de escrita como foi desse trabalho. E, para minha surpresa, é um livro que circula mais do que os meus livros anteriores. Meu primeiro romance, Os Malaquias, ganhou o prêmio José Saramago em 2011, mas ele ainda assim não circulou aqui. Ele vai ganhar uma segunda edição agora pela Companhia das Letras, que é um livro absolutamente diferente, mas assim, eu estou curiosa, porque com quem leu A Pediatra, depois vai ler Os Malaquias, porque é uma outra autora, assim, eu poderia ter um pseudônimo para cada livro. E no caso da pediatra para Os Malaquias, é realmente, assim, outra nacionalidade, outra prosa poética, realismo mágico, é rural, familiar, se pergunta, as questões são sublimes, não que o texto seja sublime, mas a questão é o impacto da natureza na nossa vida, a separação que a natureza pode fazer na vida dos homens, por que os homens se separam. E na pediatra não tem pergunta sobre a vida. Sim. É na materialidade, e não tem prosa poética, não tem sublime, não tem consciência, inclusive, né? Porque é uma narradora em primeira pessoa que não tem consciência do que faz, fica por conta da leitura.
né? Não há um julgamento, né? A voz, um narrador em terceira pessoa, alguém que possa entrar ali e fazer qualquer juízo sobre ela e tal, né? E são exercícios muito diferentes, igualmente muito bacanas. Com certeza, eu acho que como escritor e como leitor também, né? A gente lê várias faces. E como é que é essa Você falou muito de linguagem, né? Que você gosta, que você é fascinada. E essas diferenças representam um pouco disso, dessa brincadeira que você gosta de fazer com a linguagem, uma hora de um jeito, uma hora de outro? Sim, sim, porque é pela frase, né? Fala linguagem, se ficou coisa abstrata, é pela frase, né? Você começa um texto com uma primeira frase, né? O que ela traz, aquela primeira frase, né? Ela já vai te indicando o caminho, né? Então você tem um personagem na cabeça, você tem uma cena na cabeça, uma cor na cabeça, um ambiente na cabeça, mas tudo isso precisa estar na frase. A frase, essa coisa com a linguagem, que você tem que se submeter a ela, né? E aí, a partir dessas primeiras palavras, essa justaposição de palavras, e aí começa a entrar uma coisa que eu acho que é um tom mesmo, é um tom, um diapasão, o tom do livro. E eu dou muita atenção a esse tom, tentar encontrar esse tom, aquilo que faz com que a leitura seja fluida, seja rápida, no sentido de que ela não pede atenção para a própria linguagem, mas para a narrativa, né? Embora nos Malaquias eu faça um trabalho que a linguagem dá uma piscadinha para o leitor, assim, a linguagem fica se exibindo, com a prosa poética e tal. E quais são suas referências, assim, quando você fala dessa brincadeira de linguagem ou até de narrativa mesmo? Fala algumas pra gente, eu sei que devem ser muitas. Tem muitas. Eu andei revivendo muito Clarice Lispector e agora com a recente morte da Lígia Fagundes, né? Eu fiquei retomando os primeiros textos que li e tal, e fui reconhecendo o quanto eu tirei dali, embora não tenha nada a ver, não é? Porque não ensina para você fazer parecido ou igual, né? Mesmo porque isso é impossível, né? Mas ensina essas figuras da linguagem, como um Guimarães Rosa, um Graciliano, um Rubem Fonseca, um Machado, essas figuras que têm uma gramática própria ali, né? Eu vi alguma entrevista sua que você comenta também do Saramago, né? Do Evangelho segundo Jesus Cristo, que foi um livro que me marcou muito também. E esse é um dos livros mais impactantes da minha vida. É, né? É a questão da audácia, né? Porque ele é usado do começo ao fim. Audácia, assim, sabe o que eu estou fazendo aqui? Usufruindo da minha liberdade. Sim. É. E a escrita tem esse lugar de liberdade, né? Você só precisa de... Não vou falar papel e caneta, porque com certeza você precisa de um computador hoje em dia, mas é muito gostoso ser audacioso na escrita, né? Aí também na escrita, assim, liberdade, né? A palavra não é bem essa, mas não precisa achar uma outra que cabe, porque tem suas limitações, né? Tem sim seus contornos, né? A linguagem não é exatamente uma liberdade total, mas eu vejo, por exemplo, eu dou oficinas de escrita literária, que eu amo, gosto tanto quanto escrever, há mais de 10 anos e tal, e percebo mesmo, assim, um primeiro instinto, assim, de escrita, assim, é de totalizar, sabe? Definir o mundo, Sim. definir pessoas, e como isso não vai acontecendo, e como isso vai falhando. A gente não dá conta, né? Enfim, e nem é interessante, né? Às vezes. Um livro interessante é o que deixa a cargo do leitor também, uma parte, né? Senão o leitor fica um pouco de fora do processo. E eu acho que isso que é legal da leitura em si, né? É a gente fazer parte do processo. Mas o autor, assim, ele não tem nem esse lugar da condescendência. Vou deixar aqui uma coisa mais aberta para o leitor. Ele não vai, acho que não tem como. Para começar, que escritor, assim, acho que não tem muita noção, não é o melhor leitor de si, sabe? E acho que as coisas escapam, acho que a escrita é uma coisa bastante selvagem, as coisas escapam também. Às vezes tem mais coisas escritas ali do que o autor pensa, e muito menos do que supõe. Acho que às vezes o livro acaba saindo... Não sei se maior que o autor, mas ele ganha o seu próprio ritmo, às vezes meio... cada livro é um livro, cada livro ganha o seu próprio jeito de ser, que o autor é quase que, às vezes, um instrumento na história. É dispensável. O autor é absolutamente dispensável. Dispensável.
sabe, pode estragar o livro, Se inclusive. pensar demais, às vezes. Legal. E nesse sentido, a pediatra, você conta que saiu, depois que você achou a voz da Cecília, em um mês. Como é que tentou e escreveu? Pô, eu fiquei alguns meses escrevendo, tentando encontrar a voz dela, de como ela falaria, sabe? Um pouco da personalidade dela. Depois, quando eu vi naquelas 5 primeiras páginas que eu fiquei reescrevendo muito, reescrevi muito ali. Quando eu percebi que eu já tinha essa história, que era a pediatra que não gosta de criança, depois que encontrei a voz dela, então daí eu me propus em 5 horas diárias, durante 30 dias, para erguer o livro. Sem saber onde ele ia dar, não fiz escaleta, eu adoro trabalhar com escaleta, eu sou bastante controladora, eu gosto disso, mas nesse eu estava bastante estafada do processo anterior, eu falei, não quero saber de nada. Vai ser abre a porta, fecha a porta, liga o carro, dobra a esquina. Eu tenho um fôlego bastante curto para os romances, eu não tenho um fôlego curto para leitura, mas tenho um fôlego curto para escrever. Então, acabo pensando mesmo num texto menor, numa novela, um romance de curta duração, assim, acho que até para ter um certo controle. Porque eu consigo olhar para ele numa inteireza, assim, como eu olharia para um conto, sabe? Como um bloco. Sim. Que tem uma percepção única, assim, aquele conto que você tem uma percepção unitária dele, de um todo, dele, uma sensação de um conto, né? É um pouco isso que eu busco também no texto maior, na novela ou no romance. Legal isso. E tem muito a ver com a literatura contemporânea, né? Então, acho que a gente está numa cena bem interessante de livros saindo, que também tem um pouco desse ritmo que talvez seja um pouco passado aí pelo ritmo da internet, pelo ritmo da velocidade que a gente acabou adquirindo com tudo. E aí queria que você contasse um pouco de como é que está nessa cena da literatura contemporânea hoje, quem que você tem lido? Que eu leio, assim, a cena contemporânea há 20 anos. Tipo assim, tem os autores, né, próximos, que me ajudaram a me constituir também, né, que é a Ivana Arruda Leite, a Maria José Silveira, a Índigo, o Marcelino Freire, o Joca Hannes Terron, o Rodrigo Lacerda, o Carrascosa, o Nelson de Oliveira. Nossa, é tanta gente. Márcia Dencer, de uma geração anterior, Marçal Aquino. O que eu aprendi lendo Marçal Aquino não está escrito. Milton Ratum, Bernardo Carvalho, aí autores, né? São autores todos que estão escrevendo até hoje, né? Que são contemporâneos, né? Que estão aqui, né? Que não aparecem, que estão há alguns anos, mas não surgiram nos últimos 5 anos, né? Ultimamente, nossa, eu vou esquecer nomes aqui, né? Mas de mulheres que li bem recente, bom, foi a Tatiana Salem Levi, a Natália Tiedemann, a Natália Zucala, a Morgana Kretzmann, a Micheline Verunsky. Nossa, quantas! Nossa, assim, são muitas, assim, acho que, sei lá, dá para falar de umas... Botar aqui, acho que a gente chega em 50 mulheres muito fácil. Outro dia, a Giovana Madalosso, que leio, também comentou que a gente está vivendo um momento histórico mesmo das mulheres escrevendo. Sim, eu acho. Né? Mulheres que, assim, dos livros que vendem também, né? Não é uns livros assim de um nicho, né? A Aline Bey, Carla Madeira, e autores, por exemplo, como Itamar Vieira Júnior, Paul Scott, Jefferson Tenório, autores premiados e que têm os livros que circulam entre os leitores, né? Que circula bem na crítica, circula bem entre leitores. O momento é muito bom, assim, muito rico. Livrarias de rua abrindo novas, né? Livrarias de rua. Percebo a paixão pelas oficinas de livros. Eu mesma vejo nascer livros das minhas oficinas, né? É um momento fervilhante, não dá para negar. Sim. Eu acho que é um momento que também tem mais leitores. Assim, eu acho que esses novos livros, né, esses novos autores, estão relembrando as pessoas que ler é gostoso, que ler não é um lugar distante, né? Porque eu acho que por muito tempo a gente passou como se fosse assim, quem lê é muito intelectualizado, assim, né? Eu acho que essa coisa desses novos autores
está trazendo mais para a realidade de pessoas que às vezes não vivem isso no dia a dia, mas que gostam de narrativas, de entretenimento, né? Enfim. Então, acho que é muito bonito ver tudo isso e, de uma forma, fazer parte disso, assim, né? Tá vivenciando essa cena. Quero só agradecer a oportunidade de estar aqui no seu canal, convidar todos a escrever também. Muitas vezes, quem está interessado na leitura sente um convitezinho muito tímido lá no fundo, né? Com certeza. E eu nunca vi um momento tão propício a deixar essa voz acontecer. É isso. E eu acho que a escrita, mesmo que ela não seja para publicar, que seja para a gente mesmo, bom, eu escrevo também e é uma coisa deliciosa. E me conta, se alguém quiser fazer, então, uma das suas oficinas, te procura no Instagram, como é que faz? Eu costumo divulgar no Instagram, mas eu não tenho Eu tenho feito muitas, mas eu não tenho... Bom, as próximas que eu sei, em 2020, acho que até em novembro, eu devo dar oficinas agora pelo Sesc. São oficinas gratuitas e eu vou divulgando no meu Instagram. E devo fazer algumas outras também. Mas as oficinas de escrita, assim, é um momento também que dá para aproveitar oficinas de diversos autores. Diversos autores fazem oficinas e eu brinco que é legal fazer uma para desintoxicar de outro. Porque cada autor tem uma visão, né? E ninguém está neutro nisso, até porque a gente está num lugar que não tem definições. A literatura não tem definição e sequer é possível ensinar a escrever. Existe uma mediação, uma conversa, uma abordagem dessa escrita literária. E cada um leva um pouco da sua artesania, sabe, nesse processo. Então, tem lugares incríveis de oficinas, como a Capivara, a Escrevedeira, a Companhia das Letras também oferece cursos com autores com, enfim, repertórios distintos. Às vezes o autor que você está lendo agora e que você gosta está nesse momento dando uma oficina de escrita. Ótimo, então tá bom. Vamos ficar aqui acompanhando. Muito obrigada mais uma vez. Adorei fazer esse papo. E a gente vai se falando. Tá bom? Até. Um beijo. Beijo.